Vamos resolver o exercício 22 da seção 15.7. O exercício diz o seguinte: use a integral tripla para determinar o volume do sólido limitado pelo cilindro x2 mais e2 igual a 4 e pelos planos y igual a -1 e y mais e igual a 4. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar esboçar essa região para calcular o seu volume, né? Então, observe que o sólido é limitado pelo cilindro x2 mais e2 igual a 4, e ele também é limitado pelos planos y igual a -1 e y mais e igual a 4. Então, note que nós temos um cilindro em torno do eixo y, limitado inferiormente pelo plano y igual a -1 e limitado superiormente pelo plano y mais z igual a 4, ou seja, y igual a 4 menos z. Então, esses planos limitam superiormente e inferiormente o meu cilindro, de modo que o sólido gerado, quando a gente projeta ele no plano y igual a -1, essa projeção gera um disco de equação y ao quadrado mais e ao quadrado menor ou igual a 4, como ilustra a nossa figura. Então, observe que o nosso cilindro está no eixo y, inferiormente ele é limitado pelo plano y igual a x menos 1, superiormente pelo plano y mais e igual a 4, ou seja, y igual a 4 menos z. Bom, se a gente observar nessa direção, a gente vê que a projeção desse cilindro no plano y igual a -1 forma uma região D, e essa região D, novamente, é um disco. Se é um disco, é interessante, pois eu vou montar uma integral pensando em utilizar essa região, porque o disco ele é apropriado para a gente utilizar coordenadas polares, né? Então é isso que eu vou fazer. Bom, escrevendo a nossa região E, são as triplas do R3, tal que XE pertence a D, e Y está limitado superiormente pelo plano 4 menos Z e inferiormente pelo plano -1. Y igual a -1. Então, se eu quero o volume daquele sólido, o volume é dado pela integral tripla da região E, dV. Bom, mas eu posso enxergar essa integral tripla como sendo a integral dupla da região D, da integral de -1 a 4 menos Z, dy, tudo isso dA. Então, observe que a integral que está aqui dentro é uma integral que só depende de y. Então, para isso, a gente vai buscar uma primitiva, que não é difícil, né? Ou seja, uma primitiva é y, de -1 a 4 menos z, usando o teorema fundamental do cálculo. Isso é 4 menos z menos 1, tá? Menos 1. Então, 4 mais 1 dá 5, 5 menos z, a gente fica com essa função. Ou seja, eu tenho a integral dupla da região D de 5 menos z dA. Bom, como D é um disco, eu agora devo utilizar coordenadas polares, pois devo resolver uma integral que a gente não deve encontrar dificuldade alguma para resolver essa integral. Então, como D é um disco de raio 2, então a gente pode observar que em coordenadas polares o raio varia de 0 a 2, θ varia de 0 a 2π, e lembrando que em coordenada polar eu vou chamar x de r cosseno θ, z de r seno de θ, e o elemento de área dA vai ser r dr de θ. Assim, a integral dupla sobre a região D de 5 menos z dA vai ser escrita como sendo a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 2, 5 menos r seno de θ, r dr de θ. Então, como z é r seno de θ, eu substituí ele na minha função. Então, a gente observa que a minha integral pode ser escrita como sendo a integral de 0 a 2π, integral de 0 a 2, r vezes 5 dá 5r, r vezes menos r seno de θ dá menos r ao quadrado seno de θ dr de θ, e a integral interna ao qual eu vou resolver é a integral de 0 a 2, 5r menos r ao quadrado seno de θ dr. Então, nesse caso, quem tem θ para a gente considera como constante e integra com relação a r. Bom, dessa forma, a gente obtém como primitiva para 5r menos r ao quadrado seno de θ, 5 meios de r ao quadrado, menos 1/3 de r ao cubo seno de θ. Isso sendo avaliado de 0 a 2 pelo teorema fundamental do cálculo. Então, isso sendo avaliado em 2, 2 ao quadrado dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10. Então, a gente observa que desenvolvendo essa conta, isso aqui é igual a 10.
Substituindo agora nessa segunda parte, 2 ao cubo dá 8, dividido por 3 dá menos 8 sobre 3, vezes seno de θ. Então, 1 terço vezes 2 ao cubo dá 8 terços, como aqui é menos, dá menos 8 terços de seno de θ. Avaliando isso em zero, dá menos 5 meios de 0 ao quadrado, que isso é menos 0. Menos com menos aqui dá mais 1 terço de 0 ao cubo sobre vezes seno de 0, que isso também dá 0. De modo que essa expressão toda se resume à integral de 0 a 2π, 10 menos 8 terços seno de θ de θ. Então, agora eu vou buscar uma primitiva com relação a θ, de modo que eu obtenho 10θ mais 8 terços do cosseno de θ, tudo isso avaliado de 0 a 2π. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu aplico isso em 2π, menos essa função aplicada em 0. Aplicando em 2π, 10 vezes 2π dá 20π, mais 8 terços do cosseno de 2π, menos 10 vezes 0, que é 0, menos 8 terços de cosseno de 0. Bom, cosseno de 0, por sua vez, é 1. Cosseno de 2π, por sua vez, também é 1. E aí eu fico com 20π mais 8 terços, menos 8 terços. Então, esse menos 8 terços com esse mais 8 terços se cancela, e o meu resultado é que o volume da minha região é igual a 20π.